Oi, oi, oi! Quinta-feira agitada por aqui, afinal, tem decisão aqui em solo paulista ou paulistano, Bernardo Ramos? Paulistano, quem é de São Paulo, da cidade de São Paulo paulistano, né? E do estado paulista. Paulistano, então, no Allianz Parque, o Palmeiras recebe a LDU, precisando tirar a vantagem que a LDU construiu em Quito por 3-0. Foi um jogo que o Palmeiras não viu a cor da bola. Na verdade, teve duas chances claras, Berna, que poderiam ter feito a diferença. O Sousa perdeu o gol e o Vitor Roque perdeu um gol que 3-1, acho que era mais palpável, mas agora a brincadeira complicou. E a LDU tem um treinador muito interessante. O Thiago Nunes conhece muito bem o futebol brasileiro, é brasileiro, já comandou equipes por aqui, não foi bem nas últimas, mas a verdade é que tem feito um bom trabalho na LDU e não é um treinador, Berna, que será surpreendido, por exemplo, no Allianz Parque. Pode ser surpreendido pela tática do Abel, mas ele conhece o território, ele sabe aonde ele está chegando, o que eu acho que é um fator positivo para a LDU. Tem muita gente, Isa, falando que a LDU vai sofrer com um gramado sintético. Eu quero rememorar essas pessoas de que a LDU jogou muito bem contra o Botafogo no Engenhão, no tapetinho no Engenhão. Veja, a LDU tomou um gol aos 13 segundos do Arthur e encurrala o Botafogo, jogando fora de casa. Foi uma bela partida da LDU. Poderia ter, se não fosse o Vitinho, lateral direito, a LDU teria empatado o jogo, tá? E depois fez o que quis com o Botafogo na altitude de Quito. Contra o São Paulo, para mim, não jogou bem em nenhum dos dois confrontos, mas acabou sobressaindo com um 3-0 no agregado. E aí teve uma perda importante para esse confronto contra o Palmeiras. No primeiro jogo, o goleiro Gonçalo Valle, machucado, está fora também hoje, né, da partida contra o Palmeiras. E no não lugar fez dele... muita falta, né, Berna? Porque o que o goleiro da LDU defendeu... O Domingues foi muito bem, pegou uma bola do Sousa ali no finalzinho do jogo, como você bem disse, seria o lance do gol do Palmeiras, uma diferença de 2 gols, seria até mais factível virar esse jogo no Allianz Parque, no placar agregado. O Domingues é um goleiro muito experiente, né, Isa? Tem 38 anos de idade, foi goleiro da seleção equatoriana, é um cara meio... Ele não fez muitos gracejos na primeira partida. Eu fiquei esperando, porque você falou pra mim, eu fiquei lá esperando as graças. Ele é um show bem, né? Mas de repente, se for pra fazer cera no jogo de hoje, ele vai fazer. Hoje, o torcedor do Palmeiras vai esperar um pouco isso, porque eu não consigo imaginar ele chegando aqui com 3-0 a favor e jogando um jogo plenamente limpo. Não, de forma nenhuma, né? A LDU tem diversas formas de jogar, né? Vai jogar com uma linha de 5 defensiva ali, com os 3 zagueiros, 4 homens à frente no meio de campo, quando se defender, né? E o Medina sendo o jogador mais avançado, o centroavante do time, que recua muito também. Isso confundiu muito a marcação do Palmeiras no jogo de ida. O Gustavo Gomes ficou doidinho, porque ele não sabia se acompanhava o Medina até o campo defensivo, lembrando que o Palmeiras faz marcação individual, ou seja, cada um com o seu, e deixava espaços, né, nas costas também. Então, a formação tática do técnico Thiago Nunes, como você bem disse, foi muito adequada para a partida de ida. Já o Palmeiras pode ter uma grande novidade para esse jogo. Eu apostaria todo o seu dinheiro, que é muito, na escalação do Alan como lateral direito. Ele entrou muito bem na partida contra o Cruzeiro. Aliás, depois de uma jogada dele espetacular, o Fabrício Bruno é expulso. Só foi parado ali, ele começa a driblar no campo de defesa, dá uma arrancada, só é parado lá quase na área do Cruzeiro. Agora, o Palmeiras vai precisar jogar melhor. O Palmeiras, nos últimos 3 jogos, talvez a melhor atuação tenha sido contra o Flamengo no Maracanã. Pode ser. Perdeu por 3-2, mas jogou bem. Jogou melhor do que o Flamengo, na minha opinião. Mas aí quando você fala, jogou bem, mas perdeu por 3, pra mim não... A defesa tem problemas. E acho que passa muito pela escalação do Andréas Pereira como um segundo homem no meio de campo. Também ele não é esse cara. Ele jogou assim no Flamengo por uma circunstância, porque o Flamengo tinha Arrascaeta e Everton Ribeiro no auge. Ele não ia roubar a posição desses caras. E acho que o Abel erra, Berna, desculpa te interromper. Não, fica à vontade. Quando vai a Quito enfrentar a LDU no primeiro jogo, muito ofensivo. Expôs o time, né? Muito ofensivo. Eu não sei se... Eu acho que não, né? De repente um salto né? Vamos ganhar aqui e tal. O lance é que essa LDU, na fase de grupos, aliás, ficou em primeiro no grupo do Flamengo, tinha outro técnico, que era o Pablo Vitamina Sanches. Ele foi demitido e aí o Thiago Nunes assume para os mata-matas e vem fazendo uma campanha espetacular. Vejamos o que vai aprontar esse cara aqui, o técnico
Abel Ferreira. Aponte sua câmera para o QR Code que está aqui em cima para você fazer a sua fezinha nesse jogo de logo mais, às 9h30 no horário de Brasília, entre Palmeiras e LDU. Aí você vai no botão Copa Libertadores da América e já tem aqui um boost espetacular para o torcedor do Palmeiras. Vitor Roque para marcar no primeiro tempo. O Tigrinho, hein, Isa? Pagando R$ 2,60 na BandBet contra R$ 2,20 na média do mercado, que tá comendo poeira. Eu acho que isso vai acontecer, viu, Isa? Não dá para subestimar essa possibilidade, Também acho que certezas da vida. Você falou que o Arsenal não sofria gols, é que o Palmeiras terá um gol ou de Flaco ou de Vitor Roque. Exatamente. Bom, falamos aqui sobre esse jogaço de bola do Palmeiras, logo mais às 9h30. Só que também, um pouco mais cedo, às 7h, a bola vai rolar em Buenos Aires. Sim. Né, ali perto, em Lanús, para o jogo entre Lanús e Universidade de Chile. É a volta da semifinal da Copa Sul-Americana. Desse jogo de hoje sai o adversário do Atlético Mineiro, né, Isa? O Galo já está lá só de boa, aguardando seu adversário, jogou muito bem na terça-feira e hoje assiste a partida entre Lanús e Universidade de Chile. Primeira partida também ficou empatada em 2-2, mas o contexto, Berna, era um Lanús vencendo fora de casa por 2-0. E aí a Universidade recuperou e empatou nos 2-2. E agora a decisão é em La Fortaleza. Jogo quase igual. Você acha que tem favorito? O Lanús é favorito? Lanús é bem favorito para mim. Então tá, apesar de ter empatado o primeiro jogo. E o Galo aguarda. Acho que de qualquer forma o Galo é favorito mesmo entre essas duas equipes. Ou não? Eu não sei. Esse time do Lanús aí é meio que um carrasco de brasileiros nessa Sul-Americana, né? Eu trabalho pro Corinthians, não foi? Não, Vasco e Fluminense. O Huracan deu trabalho para o Corinthians, né, na fase de grupos e tal. Era um grupo com Huracan, América de Cali e mais um, que eu não lembro, que ficou lá atrás. Mas o Lanús é time bom, é muito bem treinado pelo técnico Maurício Pellegrino. O Lanús é uma base muito importante do futebol sul-americano, né? Tem um trabalho espetacular, revelou recentemente o Flaco Lopes, o Pedro de la Vega, que é um jogador que está jogando na MLS, que é um baita de um jogador. E revela mais uma joia aí para o futebol argentino, que é o Alexis Segovia, né? Que não jogou na partida de ida, tinha problemas. Vejamos se será escalado. É claro que há um mistério por parte do técnico Maurício Pellegrino, né? É um time que mistura, Isa, experiência e juventude, né? A gente falou sobre a juventude do Segovia, mas tem ali um zagueiro muito experiente, ex-Boca Juniors, né? O Carlos Izquierdos, que deve ser titular dessa equipe, né? Não é um zagueiro muito técnico, é um cara de mais pegada, foi assim no Boca. E mais à frente tem gente experiente e gabaritada. O Sálvio, que a vida inteira jogou pelo lado direito, inclusive na Copa de 18 pela seleção da Argentina, deve atuar pelo lado esquerdo. Marcelino Moreno, ex-Curitiba, é o grande pensador desse time. Camisa 10. E tem a dúvida na posição de centroavante, ou Rodrigo Castilho ou Walter Bou, ex-jogador do Defensa e Justiça. Mas eu aposto aqui claramente no Lanús. Nesse jogo que vai pegar uma Universidade de Chile que vem de farol baixo, né? Porque, como você bem disse, empatou o primeiro jogo, perdia por 2-0 no Estádio Nacional e perdeu o clássico para a Universidade Católica no fim de semana por 1-0, né? Tem muita gente experiente nesse time, né? Assim, são jogadores já em final de carreira. Tem dois monstros da história do futebol chileno, o Thiago Dias e o Arangues, né, dois volantes, né, esses caras fizeram parte da era de ouro do futebol chileno, né, que culminou com as conquistas de 2 Copas América, em 2015 e 2016. Tem um bom zagueiro, que é o Saldívia. Os dois laterais têm qualidade, o Omar Sábal pelo lado direito e o Sepúlveda pelo lado esquerdo. O Altamirano é o jogador que constrói o jogo e tem uma joia do futebol chileno, o Assad pelo lado esquerdo, jogador que já tem 3 convocações para Roja, para a seleção daquele país. Mas o Lanús até vai jogar em casa, impôs muita dificuldade no estádio fechado, né, por causa daquela confusão terrível, uma punição aplicada pela Conmebol, aquela confusão terrível no campo do Independiente, né, uma briga lamentável e tal. Mas em La Fortaleza haverá muita gente. Então eu aposto aqui numa classificação do Lanús para a final. Aponte sua câmera para o QR Code que está na tela e você será direcionado para a capa do site da BandBet. E aqui acho que as odds refletem esse favoritismo, né? O Lanús está pagando 1,87 para ganhar o jogo.
um empate 3,40 e a Universidade de Chile, Laú, pagando 4,25. Então, eu vou nesse time do Lanús, viu, Isa? Eu acho que é favorito e eu acho que você vai me acompanhar nessa oportunidade de mercado. O que você sempre fala por aqui? Tem que jogar com responsabilidade e é só para maiores de 18 anos. Valeu, pessoal. Até a próxima.